Olá, tudo bem? Meu nome é Claudinei. A proposta da nossa aula vai ser trabalhar a lei de Coulomb. Durante o processo, eu com o Diego estaremos trabalhando essa lei. Primeiramente, a gente vai falar do idealizador dessa lei, que foi Charles Augustin de Coulomb. Aqui está sendo mostrado o retrato de Charles Coulomb. Primeiramente, a gente vai falar dele. Ele foi nascido na França no século XVIII, em 1736. Ele faleceu em 1806, com 70 anos de idade. Coulomb era engenheiro de formação, mas ele era principalmente físico. Ele durante certo tempo trabalhou nas Índias Ocidentais como engenheiro militar. Em sua homenagem, a unidade de carga elétrica foi chamada de Coulomb. A sua principal contribuição foi estudar as forças de interação entre partículas carregadas, a chamada lei de Coulomb. Para isso, ele realizou uma experiência com a balança de torção para verificar a força existente entre ambas. Esta balança de torção é semelhante ao utilizado pelo físico e químico inglês Henry Cavendish para medir a atração gravitacional. Bom, meu nome é Diego e vou dar continuidade ao que o nosso amigo Claudinei está falando. Aqui a gente tem uma representação, um esquema do instrumento utilizado por Coulomb para a formulação da sua lei. Então aqui a gente tem uma balança de torção que tem um fio central que é chamado de fio de torção. Esse fio ele é móvel no sentido de que esse sistema pode fazer um movimento de rotação. Aqui a gente tem um corpo que está carregado com uma carga Q1. Do outro lado a gente tem um contrapeso para que esse sistema possa ficar em equilíbrio. Ok? Coulomb introduziu um outro corpo carregado com carga Q2 próximo a esse corpo carregado com carga Q1. E ele verificou o quê? Ele verificou que em certos momentos os corpos eram atraídos e em certos momentos os corpos eram repelidos. Consequentemente a isso, Coulomb conseguiu fazer uma medição, pois aqui embaixo da balança de torção havia uma régua graduada. Então aqui no centro desse esquema da balança de torção, Coulomb conseguiu medir qual era a distância em que essas cargas se atraíam ou se repeliam. Dando continuidade à apresentação, como o Diego disse, Coulomb verificou que existia atração e repulsão entre as partículas. Quando colocava partículas sinais opostos, havia a força de atração, e quando colocava duas partículas sinais iguais, havia a força de repulsão. Com isso, ele concluiu que foi verificado que a força existente entre cargas era proporcional ao produto do valor das cargas, ou seja, se tinha duas cargas, a força era proporcional ao valor, diretamente proporcional ao valor dessas cargas. Ele também concluiu que a força entre duas cargas diminuía com o quadrado da distância entre elas, entre as forças, entre as cargas existentes. Entre a distância, a distância, o valor da força diminuía com o quadrado da distância entre elas. Com isso, Coulomb chegou numa expressão matemática aproximada da sua lei. Então, como foi mencionado pelo Claudinei, Coulomb chegou em conclusões em que a força ela era proporcional ao produto das cargas, como está sendo mostrado aqui nesse resultado. A carga Q1 multiplicada pela carga Q2 é proporcional à força. E também foi concluído que a força entre essas duas cargas era inversamente proporcional ao quadrado da distância de separação entre elas. Então está aqui um esquema de como Coulomb idealizou matematicamente a sua lei. Porém, Coulomb não podia deixar essa equação, essas incógnitas, de maneira que elas somente representassem uma proporcionalidade. Coulomb precisava de quê? De uma igualdade nessa expressão. Foi aí que Coulomb introduziu uma constante. Essa constante ela foi denominada de constante eletrostática no meio. A letra que foi denominada para essa constante era a letra K. Ok? Sendo assim, Coulomb chegou numa expressão matemática final para sua lei, em que a força ela era igual a K, que é a constante eletrostática no meio, K1 Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado, onde a força ela é dada em newtons. A unidade de medida da força é dada em newtons, como a gente sabe lá da mecânica, em homenagem a Isaac Newton.
Lembrando que a força ela tem essa setinha em cima porque a força é uma grandeza vetorial. E toda grandeza vetorial precisa ser indicado qual é o módulo, qual é a sua direção e qual é o seu sentido. Isso faz muita diferença na hora de você analisar um sistema. A gente tem também a constante K, que é a constante eletrostática, que vai dizer para a gente aonde é que as cargas estão. Então, por exemplo, a gente pode tomar aqui como, por exemplo, se as cargas estiverem no vácuo. Se as cargas estiverem no vácuo, o valor dessa constante é 9 vezes 10 a nona, newton metro quadrado por coulomb quadrado. Se ela estiver em outro meio, por exemplo, no ar, na água, ela terá outro valor. Normalmente, o valor mais costumado de se usar, tanto nos exercícios, tanto nos problemas, tanto nos vestibulares, é o valor do vácuo. Então, é muito importante para a gente saber esse valor aqui da constante eletrostática no vácuo. Aqui, nessa expressão, a gente tem Q1 e Q2, que representa para a gente o módulo das cargas elétricas. E por último, D, que simboliza para a gente a distância de separação entre as cargas. Lembrando que essa distância tem que estar em unidades do sistema internacional. Essa distância tem que estar sempre em metros. Bom, para finalizar, a gente tem aqui uma representação gráfica da força entre duas cargas e a distância que separa entre elas. Aqui a gente pode perceber que a gente tem aqui uma curva de uma hipérbole. Então a gente pode associar da seguinte maneira: para uma força F, a gente tem uma distância D. Quando a gente dobra a distância, o que a gente espera? A gente espera que a força diminua com o quadrado. Ou seja, ela vai diminuir com o quadrado disso. Ou seja, a força vai cair 1 sobre 4. Se a gente triplicar a distância, a força vai diminuir ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, a força vai diminuir na nona parte. Por último, se a gente quadriplicar a distância, o quadrado do número 4 é 16. Então, a força vai diminuir em 16 partes. Ou seja, a gente vê que quanto mais distante você coloca as cargas, muito menor vai ser a força entre elas. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a lei de Coulomb e até a próxima.